E a lei de Moisés é um chupes do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era muito melhor. Tinha muito mais detalhamento, tinha inclusive o que fazer com médico canalha, com bruxos, com feiticeiros, com gente mentirosa, com um monte de coisas. Tinha prescrições variadas, que você encontra a repetição delas na lei de Moisés. Então também não tem nada original na lei de Moisés. Não tem um mandamento original na lei de Moisés, que não tenha vindo. Que nunca ia ouvir isso da boca do Caio Fábio, mas cada vez ele está, cada dia, indo para os extremos. E eu lamento por isso. Um homem muito inteligente. E nós vamos comentar essas falas dele aqui. Eu já queria dizer, se você não é inscrito, aproveita, ajuda esse canal, se inscreve logo, deixa de besteira, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, faz a sua parte, compartilha isso aqui, que eu vou dizer pra você, se o Caio Fábio nunca se equivocou, agora ele se equivocou em ter falado isso aí, essas afirmações, tá bom? Vamos pro nosso vídeo? O que o Caio Fábio faz quando alguém vai corrigir uma fala dele? Ele logo faz uma afirmação apelativa. Você é novo, quando você nasceu, eu já estava com 40 anos fazendo isso ou aquilo. Idade não valida nada se você não está falando a verdade, se você não está de fato coerente com a verdade. Eu não posso me valer da minha idade simplesmente para fazer uma afirmação, querendo que a minha idade valide aquilo que eu estou falando. Isso não tem como, tá? Se nós queremos que as nossas afirmações, as nossas frases, palavras que saem da nossa boca, elas de fato sejam validadas pela verdade, nós temos que andar e falar e nos mover pela verdade. Em primeiro lugar, o que predominava no Código de Hammurabi era exatamente os valores, né? Eu estou falando aqui, entre patrimônio e vida, o que predominava era o patrimônio, tá? Fora a desigualdade social que existia com relação às leis. E fica tranquilo que eu vou citar aqui para a gente não ficar só nas minhas palavras, tá bom? Exemplo, se um nobre cegasse um plebeu, ele pagaria uma multa. Se ele cegasse outro nobre, ele perderia o olho. Mas segundo Caio Fábio, é melhor do que a lei de Moisés. Fica tranquilo que não acaba por aqui não. Já a Bíblia apresenta uma mesma lei para o natural do país e o estrangeiro. Êxodo 12, 49. Ou seja, a lei valia para todo mundo, mas no Código de Hammurabi você viu que é diferente. No Código de Hammurabi, os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Já na Bíblia, na lei de Moisés, Deuteronômio 24:16, diz que os filhos não pagariam pelo pecado dos pais. Parecia assim até que estava sendo um contraponto à lei de Hammurabi. Observou? No Código de Hammurabi, se alguém cometesse algum equívoco com relação a um trabalho técnico, fez algo e ali aquela pessoa cometeu um deslize, errou de alguma forma e prejudicou, alguém saiu com prejuízo. De acordo com o código, essa pessoa teria que ter o seu membro mutilado, né, mão, pé, alguma coisa, para, de certa forma, a lei ser executada. Já em Êxodo capítulo 21, verso 18, diz que essa pessoa iria compensar o outro, iria pagar uma multa e não sofrer algum tipo de mutilação. Mas para o Caio Fábio, o Código de Hammurabi ainda é melhor. No Código de Hammurabi, o escravo era tratado como mercadoria. Por exemplo, se um senhor tinha um escravo e o outro também tinha um escravo, ele feria o olho daquele outro, o que ele tinha que fazer? Pagar a metade do valor do escravo. Já na Bíblia, Êxodo 21, 26, diz que se acontecesse algo semelhante a isso, o escravo teria que ser solto. Ou seja, o que ia predominar era o valor pela vida. E a vida não era tido como produto, objeto. O Código de Hammurabi, no que se refere aos mais vulneráveis, não assistia esse lado, porque ele era somente punitivo e comercial. Já o Pentateuco de Moisés orienta a auxiliar órfãos, viúvas e mais necessitados. Ele diz que não tem lei original da lei de Moisés, né? Tudo é retirado de outros escritos e do Código de Hammurabi. Como eu já falei aqui, o Código de Hammurabi era uma lei punitiva e comercial. Que significa que eles não estavam preocupados com os menos favorecidos. Já a Bíblia, em Levítico 19, vai mostrar o quê? Que certos rabiscos que ficavam do fruto que caíam, aqueles eram para os pobres, ou para aqueles mais necessitados que passassem ali para poder colher. Ou seja, há toda uma assistência na lei de Moisés com relação aos menos favorecidos. Isso é original da lei de Moisés. Outro ponto original na lei de Moisés. No Código de Hammurabi, a lei servia para colocar o rei como o senhor de tudo. Tá? As ordens eram dadas a partir dele. Já na lei de Moisés, até o rei tinha que se sujeitar às leis. Ou seja, tudo apontava para o Criador e o rei tinha que se sujeitar. No Código de Hammurabi, os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Já na Bíblia, na lei de Moisés, Deuteronômio 24:16, diz que os filhos não pagariam pelo pecado dos pais. Parecia assim até que estava sendo um contraponto à lei de Hammurabi. Observou?